2535 999355888. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes das notícias, previsão do tempo para hoje: tempo bom com máxima de 28, mínima de 14. No momento, em Campos, 14 graus. Quintanilha ameaça na DP e aplicativo no transporte. O presidente do IMTT apresentou programa de mobilidade e registrou queixa por se sentir intimidado. Extermínio de gente, 2 mortos em menos de 1 hora no Santa Rosa. Violência na região de Guarulhos continua a fazer vítimas. Caso Cristiano Tinoco, acusados de sequestro, tem primeira audiência marcada. Deputados da região, certezas e uma surpresa na votação da reforma. Desdobramento da check-in, nova decisão suspende o uso de tornozeleira eletrônica. E os ouvintes podem nos acompanhar pelas páginas do Facebook, do YouTube, com Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site www.folhafm98.com.br ou pelos aplicativos de Android ou iOS e também no site radios.com.br. O Folha no Ar, primeira edição, temos hoje a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, do diretor de redação Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Arnaldo. E vamos comentar aqui essas primeiras notícias do dia, notícias que foram apuradas ontem pela Folha da Manhã. E começa com a principal manchete, que Quintanilha faz um registro de uma ameaça. Uma ameaça, não tem outra palavra não, ameaça mesmo. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Aloysio, bom dia, Beto, Ícaro aqui no estúdio com a gente, Sus Monteiro acabando de chegar, tenho o prazer de anunciar, pode entrar, vai estar entrando aqui no estúdio para o nosso bate-papo no próximo bloco. Tinha que ter uma musiquinha, Marco, pra entrada. Uma musiquinha e um tapetinho já vem vermelho tirando o casaco de couro e tal, uma musiquinha de... É que tá mais quente que lá fora, né? Isso é verdade. Mas enfim, essa principal manchete aí, que é a questão da ameaça do Felipe Quintanilha, inclusive estava em destaque agora, há 5 minutos no Bom Dia Rio também, o Quintanilha falando sobre essa questão da ameaça que ele vem sofrendo. São ameaças de morte mesmo, tem áudio circulando em grupos de rede social, né, que mostram ali claras ameaças ao presidente e a membros do IMTT por essa mudança no transporte, essa mudança que começa já no sábado, com o fim das vans circulando em Campos. As vans vão parar de circular, todas as vans vão parar de circular no sábado, somente ônibus estarão circulando no sábado, e gradativamente as vans e micro-ônibus que foram vencedores do processo licitatório que aconteceu no município, eles vão sendo incorporados a esse novo modelo de transporte, sendo que as vans vão continuar sem rodar no centro, vão rodar somente nos distritos e nos bairros mais distantes, e dentro da área central os ônibus vão fazer o atendimento. A previsão da prefeitura é que sejam 260 ônibus e mais de 300 vans e micro-ônibus, ou seja, vai ampliar bastante aí a oferta de transporte, mas é uma mudança radical. O próprio Felipe, quando esteve aqui com a gente, falou desse período de transição como um período difícil, e não é novidade, quando envolve van lotada, existe aí também uma certa ligação muito... não sei qual palavra poderia usar aqui agora para dizer, mas muito próxima à milícia, como a gente vê em outros locais, e aqui a gente não tem registro de atuação de milícia, mas existe registro de atuação forte do tráfico, então a gente não sabe se existe essa proximidade com o tráfico, mas existem ameaças fortes e em áudios de WhatsApp que levaram inclusive um suspeito ontem à delegacia.
ele foi à delegacia prestar esclarecimento pelos áudios que estão enrolando em grupos de rede social, em grupos de WhatsApp. Chegando à delegacia, ele disse que não tinha intenção de praticar as ameaças que ele colocou ali, que foi uma coisa de cabeça quente, que no calor da emoção com o grupo ele colocou aquilo ali de uma forma mais enérgica, mas que ele não tinha intenção de cumprir aquilo. Mas o Felipe falou na entrevista que eu estava vendo agora, e a gente deu isso também no jornal, que ameaçaram botar fogo na casa dele, ameaça de morte, que ele chegou a ver gente fotografando o entorno da casa dele. E lembrando que o ex-presidente do MTT, o Renato Siqueira, também pediu para sair e relatou esse tipo de ameaça. Pois é. Lembrar, bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco. Bom dia, Suzy. Grande Suzy Monteiro, que honra que o Arnaldo... Essa foi para o nosso currículo, Arnaldo. Bom dia, Beto. Bom dia, Carô. Bom dia, ouvinte da Rádio Folha FM, sobretudo. Não, isso é um absurdo. Quintanilha, acho que qualquer projeto você pode ter críticas, né? Você pode fazer críticas, externar essas críticas, mas daí partir para ameaça e terra de Marlboro, né? Arnaldo falou, é verdade. Já há investigações, Arnaldo, que correm na Justiça de Campos, que estão na Justiça de Campos, que essas ligações, quer dizer, a gente pode generalizar, falar que todo... isso que eu ia fazer uma ressalva aqui, que né? todo a pessoa que faz transporte de van lotada está envolvida. Agora, que tem envolvimento, tem. Não é em Campos, é no Brasil. Sim. Quer dizer, o Queiroz, o assessor que ninguém sabe onde está do Flávio Bolsonaro, que era amigo do presidente há muito tempo, ligado à milícia, explorava serviço de van na favela onde se escondeu, na comunidade onde se escondeu, que é Rio das Pedras, ali na zona oeste do Rio de Janeiro. E uma das coisas que corroboram a ligação dele com milícia é justamente que ele explorava o serviço de van. Ali em Araruama e Bacaxá, Saquarema, aquela região toda ali, tinha uma quantidade assim de umas 350 pequenas vans, aquelas towners, umas pequenininhas que depois foram proibidas porque elas não tinham nem a bitola exigida, né? Todas eram de um cidadão que foi candidato, eu não lembro o nome, o sobrenome é alemão, inclusive, ele é ex-policial no Rio, que tinha essas 300 vans com vários sócios e que era candidato e se elegia, mas acabou sendo preso. Não está nem no Rio de Janeiro, não está nem em presídio do Rio. Não, tem que lembrar que o secretário de Transporte de Macaé, acho que se eu não me engano, foi no governo Silvio Lopes ou no governo Rio, eu tenho que buscar na memória, mas ele foi morto, assassinado a tiros na porta de casa, chegando a casa, porque fez essa mudança que está fazendo agora. Ele foi executado a tiros na chegada de casa, se não me engano, em Cavaleiros. Isso tem uns 10, 15 anos. Né? Eu me lembro disso, eu cheguei a fazer essa matéria na época. Então, que ele está mais correto de levar isso à delegacia, que se investigue. Né? Tem, sim, Campos tem, sim, ligação com... Não pode generalizar, vou ressaltar isso sempre. Não estou falando que é toda pessoa que faz transporte lotado ou de van. Mas que é um fato que há ligação sim, né? E policiais militares, bombeiros militares, é um fato. E gente armada, gente que dirige armada. Eu, por exemplo, estava até com o Ícaro, você deve se recordar disso. A gente fez compra no Atacadão e viemos ali pela rua do HGG. Uma dessa van me cortou, eu passei ela, o cara totalmente transtornado, paramos ali eu digo experiência pessoal minha, e veio, ele discutiu, falou, estava errado, eu discuti também, que não deveria ter feito, até recomendo que ninguém faça, mas quando paramos ali no sinal, ali em frente ao Corpo de Bombeiros, ele saiu armado, apontou a arma. Né? Quer dizer, é uma realidade cotidiana, entendeu? Eu acho que o ouvinte já deve ter tido uma experiência parecida também. Engraçado, Luiz, que quando a gente recomenda às pessoas, a gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso com os amigos, eu falo, olha, não reage a assalto. Né? Se você for assaltado, entrega o que você tem, porque é melhor você ter a vida do que ter o seu relógio e tal. O problema não é só isso, você tem que recomendar para a pessoa, olha, não brigue no trânsito. Não brigue no trânsito, porque o trânsito transtorna as pessoas.
Transtorna. Aquele desenho do Pateta, né? Senhor andante, senhor volante, né? O Jack Hyde. Você já viu isso do Walt Disney? O Pateta entra no carro e vira o senhor volante. Exatamente. É a história do médico e o monstro, sim, né? Sim, Jack Hyde. Jack Hyde, exatamente. Mas é um absurdo e isso, como a Arnaldo disse, vem desde Renato Siqueira. E vamos falar a verdade também. A atividade dá a César o que é de César, né? As lotadas e vans tomaram conta da cidade nos 8 anos do governo Rosinha. Existiam antes no governo Arnaldo e no governo Mocaibe, mas receberam carta branca nos 8 anos do governo Rosinha para atuar como quisessem na cidade. Uhum. Aliás, repetindo a experiência que eles fizeram na cidade, no estado do Rio de Janeiro quando governadores, né? Esse populismo da informalidade, né? Enfim, tomaram conta da cidade e não vamos negar, é uma atividade lucrativa que envolve muito dinheiro, né? Sim. Muito dinheiro em espécie. Sim, então eu acho que e também tem essa coisa, aí o cara vai lá, não era bem isso. Esse pessoal é igual que você sabe que briga de bar, você tem aquele camarada, me solta você não vou, você solta, pô, me segura aí. Tudo macho de botequim, né? Na hora pega. Enfim, gente que só sabe ser homem, ou pensa que pode ser mais homem que o outro com arma, enfim, isso não é. É um bando de covarde, né? Agora, só para complementar essa questão do crescimento do transporte alternativo, enfim, irregular, alternativo, pelo menos regularizado, mas tem também o irregular no caso das lotadas, veio junto com, como você falou no governo Rosinha, com os programas de passagem real, sem repasse a empresas, que levou aí muitas empresas a quebrarem. Vem recursos do Fundecam que são usados para tentar recuperar e esses recursos estão aí sob investigação de uma CPI, embora o Ministério Público tenha arquivado uma apuração sobre esses recursos para ônibus, até sobre na promotoria do promotor Marcelo Lessa, que esteve aqui com a gente recentemente. Mas, enfim, você tem aí todo um contexto envolvendo o transporte que quebrou muita empresa. A gente não pode, quebrou muitas empresas daqui da região, daqui da cidade, e que realmente sucateou o transporte de campos. Todas elas estão deficitárias, com dificuldade, todas com dificuldade. E o que acontece? Para jogar com a população, de maneira geral, é muito complicado você falar que precisa tirar a van e a pessoa tem que ficar ali horas esperando o ônibus e esse serviço não atender. Então, por isso que muitas vezes tem um apoio popular muito forte à questão de vans e lotados. Isso. Porque quem quer chegar em casa, quer chegar em casa. Ninguém quer sair do trabalho e ficar 1 hora no ponto de ônibus esperando. Então, como o Felipe colocou aqui, vem um período de transição que não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser fácil para o usuário, não vai ser fácil para a vida do Felipe, para os agentes do MTT. Vai ser um período aí complicado. Agora, se der certo o modelo que está sendo implantado, são 60 dias aí de expectativa de implantação do modelo efetivo, que é o tempo que ônibus e micro-ônibus têm para se adaptar a essa nova realidade, vai mudar realmente a cara do transporte de campos. Vamos ver se realmente vai dar certo. Que ele tem muita experiência, né? Ele trabalha como advogado, ele trabalha com transporte público há muito tempo. Ele não caiu de paraquedas, né? Exatamente. Agora, como eu disse, o plano pode sim ter agora, uma coisa é criticar, outra coisa é ameaçar. Isso é coisa de bandido. Não tinha claro. Isso é coisa de bandido. Né? E o interessante, Luiz, que você falou dessa de covarde. Dessa demagogia que você se referiu a valorizar a informatização e tal, que foi muito feito durante o governo Garotinho, tanto no Rio como em Campos. Chega num ponto que depois não tem retorno. Quer dizer, o próximo, a pessoa que vem depois, não tem como... É muito difícil o retorno. A ouvinte Márcia Vasconcelos Couto acabou de se manifestar aqui. As vans estão mandando e abusando no trânsito, salvo exceções. O que vimos era a sucessão de ilícitos e agressões aos outros motoristas. Os governos populistas são criminosos. Mas agora tem outros assuntos também que eu acho que a gente deve comentar antes de entrevistar a Suzy. Inclusive a Suzy pode falar sobre alguns deles. Um assunto muito importante ontem, que dominou o noticiário ontem nacional e local também, que tem reflexo sobre todo mundo, é a reforma da Previdência, né? Uma votação histórica. Histórica, uma vantagem que o governo teve, assim, impressionante, né? Mais de 70 votos além do que seria necessário. E até... 379 a 131. Logicamente que fala, não, mas abriu a cancela das emendas, falando... Pois é. Agora,
Qual governo fez isso? Justamente. Pois é. Fernando Henrique fez isso. Lula fez isso. Dilma fez isso. Temer não teve chance de fazer, que você não faria também. Porque ver a gravação de Joesley. Né? Exato. E, enfim, passou a reforma. É de se destacar também a atuação firme de Rodrigo Maia, que chegou a chorar ontem ao proclamar o resultado, né? Mas o Rodrigo também teve na linha de frente ali e articulou muito mais que o próprio presidente nessa questão, né? Não, gente, Bolsonaro, eu acho engraçada essa... Eu fico às vezes me segurando para falar umas coisas. Bolsonaro votou contra o fato previdenciário de Fernando Henrique. Há muito tempo. Bolsonaro votou contra a reforma de Lula. Bolsonaro votou contra a reforma de Dilma. Bolsonaro nem esperou a de Temer plenária, porque não foi, porque veio Joesley, e se manifestou contra a de Temer. E agora virou o neoliberal, né? Se travestiu do neoliberal, venceu a eleição e com méritos, né? Porque ninguém venceu a eleição presidente à toa, né? Vendeu bem esse peixe. A mim nunca convenceu, eu começo com esse perfil. Não que eu seja liberal também. Mas, enfim, passou e era necessário passar. Porque eu acho que o Brasil, nesse processo todo, alcançou uma maturidade muito grande. E mesmo o pessoal da oposição, eu ouvi muita gente falar, não, eu sou contra essa reforma. Mas ninguém falou que é contra a reforma, o que já é um grande avanço. Contra essa, né? Não, contra essa, mas ninguém falou, ninguém do PSOL, do PT, falou que não era necessária uma reforma. Uhum. O que já é um grande avanço. Eu entrevistei Lula em dezembro de 2017. A entrevista teve bastante repercussão e ele afirmou, e eu não reargüi, até porque eu não fui muito para fazer previdência, mas que a reforma era que a previdência era superavitária. Isso é uma falácia, não é verdade, é uma inverdade, e que hoje ninguém mais embarca, porque a previdência não é superavitária. A Previdência deixou ano passado um rombo nas contas públicas de mais de 880 bilhões de reais, e o previsto para esse ano, mesmo com a reforma, é de mais de 900 bilhões. Quer dizer, a conta não fecha. A Previdência... eu acho que a melhor definição da reforma da Previdência quem deu foi o ex-deputado Delfim Neto. Foi ministro do Planejamento no governo dos militares, na ditadura, né? Mas um deputado respeitado, foi amigo do Lula, né, conselheiro do Lula e tal. Ele falou, a reforma da Previdência não é questão de desejo, é aritmética. Né? E uma coisa que eu acho incrível também é que... Porque toda reforma de Previdência, no Brasil, qualquer lugar do mundo, ela é feita em cima da perda de direitos, da perda de diminuição de direitos. Portanto, é impopular em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, exato. O Japão, por exemplo, que tem uma população muito envelhecida, mas a despeito disso, talvez seja a sociedade do mundo que mais cultue o idoso, tem cuidado com o idoso. O Japão reforma a Previdência de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos o Japão faz uma reforma da Previdência. E não há sociedade culturalmente que respeite mais o idoso que o Japão. Tem uma coisa interessante, Aloysio, há muitos anos atrás, porque todo esse processo da Previdência vem dos anos 50, não é isso? Ou antes até. Até anterior um pouco, né? Do INPS, antigamente era INPS, Getúlio Vargas e tal. Na época teve um economista que disse assim, não vai dar certo, porque se você... Uma coisa é previdência, outra coisa é assistência social. Uma coisa é a parte de saúde e outra coisa é a previdência, que é a aposentadoria. Não pode juntar as duas coisas, que uma vai matar a outra. E aconteceu. Mas aconteceu. Enfim, não há cálculo realista que não fale que o Brasil, sem uma reforma... Eu não estou falando que a reforma de Bolsonaro é melhor, talvez não seja. Não, ninguém está dizendo isso. Não estou defendendo... Tinha BPRV, o Jabuti ali que foi posto para ser tirado mesmo na negociação, foi posto com essa intenção. Agora, o Brasil, se não fizer reforma de Previdência, o Brasil não fecha 2020 sem quebrar. Quer dizer, não é só inativo, não. Uhum. Não vai ter dinheiro para manter serviço público federal em funcionamento. Uhum. Entendeu? Seria mais ou menos a realidade que o Rio viveu em 2017, com uma pequena diferença. O Rio pediu socorro à União. A União vai pedir socorro a quem? Ao FMI? Não tem mais dinheiro para pagar, vou fazer o quê? Enfim,
Há que destacar, Arnaldo está se coçando para falar também da atuação dos deputados da região. Né? Da região. Vai lá, depois eu falo. Não, a chamada de capa fala em uma surpresa, né? Certezas e uma surpresa, porque são 4 deputados daqui da região. Você tem o Cristino Áureo e o Felício Laterça, que já estavam se posicionando, eu estava acompanhando pelo placar do Estadão, os dois se posicionavam a favor do texto base que seria apreciado pela Câmara. A Clarissa Garotinho não se posicionou no Estadão, mas era um posicionamento claro de que seria contra. Sempre falou contra. Sempre foi contra a reforma da Previdência. E você tinha o deputado Vladimir Garotinho, que desde a primeira entrevista que a gente teve com ele, tanto para o impresso quanto aqui, ele falava que ele era favorável a uma reforma, mas que haveriam mudanças no texto. Aí teve as mudanças, você teve ali as emendas que foram apresentadas. E o que acontece? Você tem a questão, você tem ali a questão do voto. O voto do Vladimir, ele ficava como suspenso, como indeciso nesse placar do Estadão que eu estava acompanhando. E ontem, quando ele acaba de votar, sai uma nota à imprensa de que ele votaria contra a reforma por não acreditar naquele texto. Eu tive com uma pessoa que falou que o Vladimir, semana passada, ele afirmou para essa pessoa que ele ia votar a favor da reforma da Previdência. A favor? A favor. Não, ele disse aqui no programa, Marco. Ele disse aqui no programa. Ele disse em todas as manifestações dele. Chegou na hora, ele votou contra. Aí ele falou, não, que agora eu vou esperar as coisas que eu não concordo, nos destaques eu vou ver se eu consigo mudar. É lógico que ele vai alegar isso, da mesma maneira que ele alega que ele é candidato a prefeito de 2020, que é um projeto, papapá. Agora, isso, nas redes sociais ontem, nos grupos de WhatsApp, todo mundo acreditou isso a influência do Garotinho, né? O Garotinho, na hora H, teria enquadrado ele, como fez, aliás, com Clarissa, aquele papelão que Clarissa fez no impeachment de Dilma. Exatamente. Papelão, grávida, passando de musa do impeachment com a bandeira do Brasil, não vota, ela pede uma licença que não dá direito ao seu suplente de votar e troca pela venda do futuro de Campos. Os últimos atos do governo Dilma Rousseff é vender o futuro de Campos para Rosinha Garotinho. Então, atribuíram muito grupo de WhatsApp a influência do Garotinho, a influência populista do Garotinho sobre o filho. A gente não pode afirmar, mas é o que circulou ontem isso, né? É muito difícil você ter certeza disso, a não ser que você seja um dos dois. Mas e muitas pessoas, inclusive, dizendo que estavam pensando em votar nele, que vão repensar isso em 2020, porque se fez isso como deputado, pode fazer como prefeito. Fará como prefeito. Pois é. Entendeu? Que é o que Rosinha sempre foi acusado, inclusive não só em mídia, como pelo próprio judiciário e pelo próprio Ministério Público, né? Que são categóricos ao afirmar que nos 8 anos de governo Rosinha, quem mandava de fato era o ex-governador Garotinho. E você tem também nessa questão do voto do Vladimir, só para concluir, que o PSD... ele fechou questão com relação à votação da reforma da Previdência. O Vladimir está no PSD recente, veio do PRP ao PSD. A bancada toda. Fechou questão. E tem que ver se vai ter algum impacto. Vamos ver se hoje eu consigo falar com o coordenador do PSD na Câmara Federal para ver se vai ter algum tipo de sanção, o que também pode ocorrer no PDT. Enfim, se a gente entrar aqui, tem vários partidos aí que fecharam questão e podem... Eu acho que a questão da Tabata Amaral vale a pena ser falada, mas a melhor definição da reforma Previdência eu vi que foi do João Luiz Mauad, que é um cara, formador de opinião de rede social paulista. A matemática e a razão venceram, os privilégios perderam. Definiu assim, eu, embora não seja defensor do governo Bolsonaro, não sou mesmo, mas enfim, e nem seja apologista do liberalismo econômico, eu acho que só cegueira ideológica, ou se você for servidor público, interesse pessoal, um egoísmo de casta que lembra muito a cultura milenar da Índia, que lá tem 1000 anos, aliás, 1000 anos não, tem 5.000 anos isso? 5.000 anos, né? Essa coisa de farinha pouca, meu opinião primeiro, um linguajar bem popular, da sabedoria popular. Mas no caso da Tabata Amaral, ela votou, aí foi o oposto, a bancada do PDT aconselhou o voto contra e ela votou a favor. Ela votou a favor. E foi ameaçada ontem de expulsão pelo insuspeito Carlos Lupe, uma figura conhecida da República, ex-ministro do Trabalho de Dilma Rousseff, né? E Ciro Gomes, em que eu votei no primeiro turno da eleição presidencial ano passado. Eu também. E
confirma quem o chama de coronel, porque é a atitude de coronel. Coronel do Nordeste. Exatamente. Né? Faz o que eu mando, tchau e benção, entendeu? Eu acho o seguinte, se você tá para Amaral, que é uma esperança de uma esquerda moderna, não sectária, não pré-muro de Berlim, que caiu há algum tempinho, né? Eu acho que estava das jovens e promissoras, promissor nome. E se ela sair do PDT, ela vai ter trabalho de escolher entre os convites que vão chover para ela para ir para outro partido. Enfim, são casos aí da nossa reforma Previdência ontem que foi aprovada para o bem das contas públicas do Brasil. Pois é, e 7h28, daqui a pouquinho, quando voltarmos, teremos um papo com Suzy Monteiro no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. A Proteus, moderna empresa especializada